A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. E estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 10 desse segundo trimestre da CPAD em 2023. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre o tema Relacionamentos em família, superando os desafios e problemas com os exemplos da palavra de Deus. E hoje, na lição de número 10, nós chegamos então no seguinte argumento. Quando os pais sepultam seus filhos. Eu espero muito que o Senhor Jesus fale com você à luz da palavra nessa ministração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, teu comentário também, porque ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhando também a palavra de Deus e alcançando mais vidas para Cristo. Coloca aí de onde você está me assistindo. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você no nosso canal Janderson Nascimento, onde você fica à vontade para estudar com a gente a palavra de Deus e indicar para mais pessoas também. Se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar as suas aulas, eu tenho um recurso muito legal que pode te ajudar, que é o Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra, por exemplo, o esboço da minha aula, você vai encontrar também os slides, onde você pode utilizar esse recurso para ministrar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, vai dinamizar muito a tua aula na EBD também. Quem se torna assinante do Facilita EBD tem o benefício de receber alguns bônus. O nosso workshop de pregação, treinamento para professores da escola bíblica, o nosso treinamento de evangelismo, que é muito bom, também vai te edificar em Cristo Jesus. É claro que a nossa assinatura é trimestral e vale muito a pena. A nossa proposta está na descrição do vídeo, em comentário abaixo. Fica à vontade para poder conhecer os nossos trabalhos em Jesus. Eu espero muito que o Senhor te abençoe. Na aula de hoje nós vamos estudar a família de Jó e que Deus te edifique. Então nós vamos deixar de conversa e vamos então para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 10 desse segundo trimestre da CPAD em 2023. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre o tema Quando os pais sepultam os filhos. É claro que essa lição ela vai acontecer no dia 4 de junho de 2023 e eu espero que Deus te use na palavra nessa ministração. Para você iniciar bem, você precisa iniciar pela leitura bíblica. Por isso, vamos então para o nosso momento de leitura bíblica. Na leitura bíblica, é muito importante que você apresente as bases bíblicas que a própria lição traz e oferece para você. A primeira base bíblica que eu quero apresentar para você é o textuário. Dica: peça um aluno para fazer essa leitura. Está então em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Também apresente para os teus alunos a verdade prática. E é muito importante que você peça um dos teus alunos para fazer a leitura da verdade prática. E a leitura bíblica em classe de hoje se localiza então no seguinte endereço: Jó, capítulo 1, versículos 13, depois versículo 16 ao versículo 19. Leia esse texto compassadamente com os teus alunos, deixando Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no nosso canal, Janderson Nascimento, no YouTube, tá? Sempre ao meio-dia, a gente libera as lições para você ser edificado em Jesus. E toda segunda-feira, ao meio-dia, é o encontro marcado dessa classe aqui, classe dos adultos, onde nós postamos as lições para você ser edificada para a glória de Deus. Você pode fazer as anotações, estudar com a gente, que Deus te abençoe em Cristo Jesus.
Não se esquece, temos uma novidade também. Estamos disponíveis no Spotify. Você pode procurar aí no Spotify. Janderson Nascimento, você vai ter acesso também às nossas aulas em vídeo, em áudio também, onde você pode escutar a gente da melhor maneira possível. Que Deus em Cristo te edifique para a glória e honra do Senhor Jesus. E eu espero muito que essa palavra possa te edificar para a glória de Deus. Chegamos hoje na lição de número 10, escrita pelo pastor Helenay Cabral, e a proposta da lição de hoje é uma proposta que volta a olhar a respeito da passagem do luto. Ou seja, nós vamos analisar muito bem a vida e o sofrimento de Jó. Sofrimento familiar, o luto que Jó enfrenta diante da dificuldade que ele enfrenta de forma espiritual e física também. Então a aula de hoje procura demonstrar para a gente como nós podemos enfrentar o luto. O luto que é uma realidade também no nosso tempo, tá? Existem diversas formas de luto. O luto pela perda de um parente, pela perda de um ente querido, do amor da sua vida. O luto também pelo término de um relacionamento. O luto pelo término de um emprego. O luto pelo fato de ter quebrado um envolvimento que vinha sendo constante com você. Hoje nós vamos analisar especialmente a respeito do sofrimento do luto em sala de aula. E com muito respeito também, eu espero que o Senhor te use na palavra para ter clareza ao ministrar isso para os teus alunos. Nós vamos analisar o livro de Jó. O Russell Champlin, ele faz questão de dizer que o nome de Jó significa então retorno. Algumas pessoas podem traduzir o termo Jó por odiado, mas eu prefiro ficar com a proposta do Champlin, que descreve então que Jó significa retorno. Há dois homens na Bíblia com esse nome, Jó. A palavra Jó vem então do termo hebraico Iab, que traz essa ideia então daquele que é retorno, ou seja, daquele que recebe de volta, daquele que tem algo que foi retirado, mas é restituído então. São dois homens citados então dentro da Bíblia com esse nome, duas pessoas. A primeira pessoa a ser citada na Bíblia está em Gênesis capítulo 46, versículo 13. Filho de Isacar, também conhecido como Jó, também chamado de Jossubi. Ele é citado na Bíblia como Jó também, tá? E nós temos o Jó do livro de Jó. O patriarca Jó é citado aqui dentro do texto sagrado. Também nós precisamos observar que quando nós estudamos especialmente sobre o livro de Jó, essa palavra Iab, ou seja, a palavra Jó, também significa onde está o meu pai. Nesse sentido bíblico aqui, se referindo então à sua genealogia. Também nós podemos perceber que algumas pessoas entendem, algumas pessoas de linha liberal, de visões hermenêuticas diferentes, entendem que a história de Jó é apenas algo fictício. Mas para nós que somos pentecostais, nós acreditamos que a história de Jó ela é verdadeira. Algumas pessoas entendem que é só um relato, como se fosse uma novela de Israel, por causa que Jó você não encontra então a genealogia de quem ele é descendente. Mas isso não pode ser então o fator principal para excluir a verdade desse homem de Deus. Por exemplo, nós temos na Bíblia um grande profeta que não é citado a genealogia dele, o profeta Elias. Você não encontra a genealogia dele. Mas ele é um grande homem de Deus e a própria palavra tem ele como um ser histórico real e não há dúvida a respeito da sua existência. Então, se nós entrarmos pela genealogia, nós entendemos então que a genealogia não é empecilho para acreditar na existência do próprio Jó. Outro detalhe que nós percebemos também é que Jó, ele vem de uma era patriarcal. O contexto de Jó é um contexto patriarcal. Esse texto, possivelmente, ele é um texto anônimo, nós precisamos entender isso. Não dá para dizer quem foi que escreveu o texto, mas muitos eruditos atribuem a escritura do texto ao próprio Moisés. Detalhe, a história de Jó é uma história antiga, datada possivelmente nos dias de Abraão ou antes de Abraão até. Essa história é datada naquele período por quê? Por causa do termo das riquezas que Jó tem, a questão financeira que é atribuída a ele ali, é dada em gado, por exemplo, camelos, bens materiais, por isso que é datada nesse período. Esse texto é um texto de linguagem poética, a linguagem do texto já é moderna, por isso que você percebe que a linguagem do texto está classificada como os livros poéticos da própria Bíblia Sagrada.
O texto de Jó também é um relato fúnebre, você percebe aqui um relato de luto, por isso que nós vamos tratar muito sobre o luto dentro desse texto. No livro de Jó, nós vamos encontrar algumas situações que trazem aqui algumas questões para o nosso tempo. Por exemplo, como a existência do problema do mal no texto de Jó. O texto trata sobre o problema do mal e ele procura demonstrar, então, a respeito dessa questão da maldade que existe no mundo relacionada ao pecado. No texto, nós vamos encontrar a diferença do mal natural e também do mal moral. O mal natural é aquele mal que acontece por causa de uma questão de uma tragédia que vai surgir. E o mal moral está relacionado, então, na questão da própria influência do pecado entre os seres humanos. Observe que o exemplo de Jó, dentro da Bíblia, traz para nós grandes riquezas, grandes exemplos e grandes estudos. Há uma lição que foi comentada pelo pastor José Gonçalves sobre o texto de Jó. Mas é importante nós destacarmos aqui para você, especialmente, que Jó ele ficou muito doente, que Jó ele enfrentou o luto da doença, ele enfrentou o luto da perda dos seus filhos e filhas, o luto da perda da sua riqueza, o luto da perda das suas amizades. Você vai perceber também que o texto ele procura demonstrar alguns questionamentos. Você pode tomar esses questionamentos. Que questionamentos são eles? Por exemplo, você pode demonstrar que no texto de Jó nós vamos encontrar o questionamento: por que Deus permite então o sofrimento do justo? Você vai ver isso no livro de Jó. Você vai ver também por que o homem sofre, um homem bom sofre. Está presente no livro de Jó. Você vai ver também por que homens maus não são julgados. Você vai perceber também outro questionamento sendo levantado: por que os ímpios então prosperam? Você vai perceber no livro de Jó que levanta-se então outro questionamento: será que vai haver algum dia aqui na terra sem o sofrimento? Nós vamos perceber o livro de Jó também demonstrando aqui, especialmente esse olhar voltado de cunho pastoral para observar o luto. Então, a proposta do pastor Helena Cabral é tomar o exemplo de Jó, o sofrimento de Jó, e tentar entender esse sofrimento de uma forma bem relevante para o nosso crescimento cristão. É claro que entra aqui uma pegada muito forte de aconselhamento pastoral, e eu vou tomar aqui diversos textos de conselheiros cristãos, um pensamento de conselheiro cristão para poder te dar clareza na palavra na hora da tua ministração. Para a gente começar bem, vamos então para o primeiro ponto da aula de hoje. Eu espero te ajudar nessa ministração. Se eu já estou contribuindo com você, se essa aula está te edificando, se você gosta de assistir aula com a gente também, comenta aí, eu quero te conhecer em Cristo Jesus. O primeiro ponto da nossa lição trata então sobre o seguinte argumento: a família de Jó. Neste primeiro ponto, nós vamos voltar o nosso olhar para a família deste patriarca Jó. É interessante você dar uma observada na lição e observe quantos subtópicos você vai trabalhar nessa lição, tá? Nesse primeiro ponto, para você não fugir aqui do foco da tua ministração. Lembra que você está preparando a aula para 1 hora de ministração, pelo menos. Então, observe os subtópicos, apresente os subtópicos, só citando eles para os teus alunos, como estou fazendo com você, e apresente uma leitura bíblica. Peça um aluno para fazer essa leitura, que está em Jó, capítulo 1, versículo 1 e 2. Vai te ajudar muito na tua ministração, na dinâmica da tua aula. O primeiro subtópico trata, então, sobre o seguinte argumento: quem era Jó? Neste primeiro subtópico da nossa ministração, nós precisamos observar quem era Jó, quem é o patriarca Jó citado pelo próprio pastor Helena Cabral. Nós entendemos que ele é anterior a Moisés, possivelmente anterior a Abraão, e ele é citado pelo próprio pastor Helena Cabral, uma pessoa que surge na história possivelmente 25 séculos, 28 séculos antes de Cristo. A história de Jó é uma história bem relevante. Ele é um homem que viveu na terra de Uz. Essa localização da cidade ela é incerta, muitas pessoas direcionam o território de Jó, especialmente na terra de Uz, em diversas localidades, nos mapas históricos também. Muitos estudiosos chegam a dizer que a terra de Uz se localizava ao leste de Judá, talvez fronteira aí com o deserto.
há uma possível aqui tida de uma grande agricultura. Por que de fronte do deserto? Por causa dos camelos que o próprio Jó possuía. Você pode perceber isso em Jó, capítulo 1, versículos 3 ao 14, você percebe isso. A Bíblia descreve também que Jó era um homem íntegro, a palavra deixa isso claro para a gente. Ele era um homem de fidelidade, e a Bíblia diz que ele se desviava do mal. Jó capítulo 1, versículo 1. Foi o próprio testemunho do próprio Deus aqui a respeito de Jó. Inicialmente, nós vamos perceber que ele tem 7 filhos e 3 filhas, mas a Bíblia não dá o nome desses primeiros filhos de Jó. Também nós vamos perceber de forma clara que ele era casado. A Bíblia não cita o nome da sua esposa. É a mesma esposa que permanece com ele no final da sua vida. Daqui a pouco eu vou citar sobre a respeito da própria esposa de Jó. E a própria Bíblia também descreve que Jó, ele tinha uma família unida. Seus filhos sempre celebravam em banquetes nas casas dos seus irmãos. Jó capítulo 1, versículo 4. Então ele é um pai de família, que ele tem uma família unida, já que a gente está observando nesse contexto familiar. Nessa época, nós percebemos que o próprio Jó, ele está presente nesse seio familiar. Ele é um personagem verídico da Bíblia. Ele é citado até mesmo ao lado de Daniel e Noé, citado lá no livro do profeta Ezequiel. Ele é um personagem verídico na Bíblia. Ele é um personagem verídico na Bíblia. Também percebemos, de acordo com esse contexto de Jó aqui, que ele é da era patriarcal. Então, você está observando um personagem que é real, um personagem que desempenha um papel de fé tremenda aqui, e integridade diante do Senhor. E ele é um homem que tem uma família e se torna, então, sacerdote do seu próprio lar nesse contexto bíblico. Ele é alguém antes da própria lei de Moisés. Então, aqui eu tenho um personagem bíblico que está servindo ao Senhor em todo o tempo. Eu não posso dizer que Jó é judeu, não dá para fazer isso em sala de aula, mas ele é anterior, possivelmente até o próprio Abraão. Para caminhar, o segundo subtópico, então, da nossa lição, analisando o que estamos trabalhando com você, vamos analisar agora o perfil da esposa de Jó. Neste segundo subtópico, nós vamos voltar a olhar agora para a esposa de Jó. A Bíblia não cita o nome da esposa de Jó, mas ela ficou conhecida por causa do seu desespero. O próprio pastor Helena Cabral chega a dizer isso. É tão interessante que quando nós analisamos o perfil da esposa de Jó, nós entendemos que essa mulher era uma mulher temente a Deus também, tá? Você não pode ter essa mulher como uma mulher desviada, mas é uma mulher temente a Deus. É claro que ela enfrenta o luto. E cada pessoa que enfrenta o seu luto, enfrenta de forma diferente. Você não pode tratar a esposa de Jó igual a Jó. Você tem que entender que ela perdeu também os 10 filhos. Ela viveu o luto da perda dos seus filhos, viveu o luto agora da perda de todos os seus bens e está enfrentando o luto de ver o seu marido doente. Exemplo, pergunte para alguém que tem alguém que está no hospital em um estado difícil de saúde, se essa pessoa que é o acompanhante também não sofre. Há casos que essa pessoa que é acompanhante sofre mais do que aquele que está na maca, por causa da angústia que é gerada. E aqui você percebe essa mulher enfrentando uma angústia muito grande. Você percebe dentro do texto sagrado que ela perde os seus 10 filhos, ela enfrenta o luto de perder os seus 10 filhos, perde os seus 7 filhos homens e as suas 3 filhas mulheres. Isso para uma mulher que é daquele período patriarcal, perder toda a sua descendência é algo terrível, é visto como a mão pesada do Senhor sobre ele, sobre ela. Então essa mulher também enfrenta esse luto. Detalhe, essa mulher é a mesma que permanece com Jó no final da sua vida. Deus então faz ela ser abençoada mais uma vez. Outra coisa que você percebe, não há citação de outra esposa de Jó, é somente essa que é citada dentro do texto sagrado. Ela enfrenta uma situação difícil, porque ela vê a perda dos seus filhos, ela vê a perda das suas riquezas, dos seus bens, ela vê agora o estado de saúde do seu marido. Então, ela aparece dentro do texto bíblico enfrentando uma crise também. Então, eu vejo essa mulher como uma mulher que está enfrentando uma crise espiritual e por isso ela então pede a Jó que Jó então peça a bênção de Deus e a permissão para morrer. É isso que o texto sagrado descreve para a gente.
Então você percebe isso em Jó capítulo 2, descrevendo isso diante de toda aquela doença que Jó enfrenta. Versículo 7 também relata isso para a gente. E o texto bíblico também demonstra que essa ideia, especialmente de Jó capítulo 2, versículo, quando ela diz, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, no original hebraico não traz esse sentido, tá? Isso é uma tradução em português. No original hebraico, o sentido do capítulo 2, versículo 9 diz o seguinte, Jó, peça a permissão e a bênção de Deus para morrer, e não no sentido, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Há aqui toda uma relação diferente. Então, a partir desse olhar, de entender que essa mulher também orienta Jó a pedir a permissão para morrer, é claro que isso é errado, mas você percebe aqui que essa mulher não está mandando Jó amaldiçoar o seu próprio Deus, mas está dizendo a Jó, capítulo 2, versículo 9, a partir do hebraico, esse sentido de pedir a bênção de Deus, a permissão para morrer. Você percebe que essa mulher também enfrenta o luto, então é uma pessoa que está enfrentando o luto aqui. Obviamente, você vai perceber que ela está errada, está equivocada, Jó, então conversa com ela no sentido bíblico, mas nós precisamos entender que essa mulher está enfrentando o luto, está enfrentando um processo familiar, e nessa questão de perder os filhos, de perder tudo que tem, ver o seu marido em uma situação difícil, para ela está vivendo uma ruína. Quem acompanha pessoas que estão vivendo em processos de luto, há um desabafo aqui. Quem acompanha pessoas, por exemplo, que perderam alguém, que estão enfrentando uma situação difícil, há um desabafo e as pessoas querem desabafar de alguma maneira. Então eu vejo a mulher de Jó como alguém que é humana, como você, como eu, que está enfrentando uma crise e por causa disso ela pede então para Jó pedir a permissão e a bênção de Deus para morrer em Jó, capítulo 2, versículo 9. Eu fico mais com a tradução do hebraico que traz um sentido melhor a respeito do luto que essa mulher está enfrentando também. Você percebe então que Jó não abandonou ela, permaneceu com ela no final da sua vida. Jó capítulo 42, versículo 13, Deus então restaurou a sua família, restaurou a sua sorte, e ela se tornou então bem-aventurada mais uma vez. Então, analisar o perfil dela é entender que é uma pessoa que está enfrentando o luto. Não trate ela como se fosse uma pessoa desviada, desconvertida, uma pessoa que não amava Jó, mas ela amou Jó, e é uma pessoa que está perto de Jó, vendo seu marido com aquelas feridas e apenas com um caco de telha na mão. Então você precisa ter um olhar pastoral aqui também, tá? Analisando isso, vamos então para a abordagem do terceiro subtópico. No terceiro subtópico, nós vamos trabalhar agora sobre os filhos de Jó. Neste terceiro subtópico, nosso olhar volta agora para os filhos de Jó, os primeiros filhos de Jó. São citados na Bíblia como 7 homens e 3 mulheres, dentro da palavra. Então você vai perceber esses primeiros filhos de Jó que se perdem pela morte, pela tragédia, não são citados seus nomes nas escrituras. Somente no final da sua vida eles são citados então os novos filhos de Jó, como está escrito lá em Jó 42, versículos 13 a 14. Nós vamos perceber isso de forma muito interessante dentro da palavra. Nós vamos perceber também que existem 3 razões para o salvo perder a vida prematuramente. Então, se você está analisando alguém, está ajudando alguém que está enfrentando o luto, que perdeu seus filhos, que perdeu um ente querido, que perdeu o amor da sua vida, que está enfrentando o luto, acompanhando essa pessoa no processo funerário, no processo de luto, no processo de partida, num processo que é muito difícil e doloroso também, há 3 razões para um crente salvo perder a vida. A primeira delas é quando essa pessoa está, então, andando em pecado e não dando testemunho de Deus. Ela diz que é crente, então ela está andando em pecado, escondendo seu pecado, ela pode morrer por causa disso, tá? Isso é terrível, e a própria Bíblia fala a respeito dessa questão em 1 Coríntios 5:5. Então, a primeira razão é essa, a pessoa que diz que é crente, que está servindo a Deus, mas está em pecado, ela pode morrer por causa do pecado. A segunda razão que você pode meditar é a respeito de que a sua carreira terminou. Essa pessoa é um crente salvo, íntegro, servindo a Deus. Por causa da doença, a doença chegou, a sua carreira terminou. Então essa pessoa ela morre no Senhor. 2 Timóteo 4, 6 ao 7. Ou então,
por uma situação difícil que aconteceu, a situação de uma doença, de um estado terminal. Então, essa pessoa morreu, a sua carreira aqui findou, e por causa disso, então, ela agora vai para o Senhor, vai para a presença de Deus. Terceiro lugar, que é a terceira maneira que você pode observar, é que Deus pode usar a morte de alguém para fazer uma grande obra, tá? Existem situações que um servo de Deus morre porque Deus tem um projeto com aquilo, tá? Para dar o livramento para outras pessoas. Então isso aqui é coisa de Deus. Pode acontecer por intermédio de uma tragédia, pode acontecer por uma situação difícil para a família se converter. Deus então leva, isso aqui é o cuidado do Senhor. E você vai perceber isso na palavra de forma muito clara ao exemplo de Sansão. Juízes 16, versículo 3, Deus usou a morte de Sansão para dar o livramento para Israel. Então, dentro do texto, você percebe isso. É claro que a gente precisa sentir muito pela perda de alguém, viu, gente? Sentir muito pela perda de um parente, de um ente querido, uma pessoa, então, que deixou de estar conosco. Uma pessoa que fazia atividades corriqueiras, comprar um pão, fazer uma feira, de abraçar alguém, de ter uma atividade perto da família, não está mais, só fica então as lembranças, as memórias, o legado que essa pessoa deixou. É muito necessário que você, como professor da escola bíblica, trate esse assunto com muito respeito, trate esse assunto com muito cuidado. Você percebe o Jó enfrentando o luto. E existem pessoas hoje em nossas comunidades que também enfrentam o luto. Não adianta você dizer, não chores, não perca a paciência, não reclame de Deus. Não, a pessoa está enfrentando o luto. Deixa a pessoa extravasar, deixa a pessoa chorar. Cada pessoa enfrenta o seu luto de uma forma diferente. É necessário ter um aconselhamento pastoral. É necessário estar próximo. É uma pessoa querida que partiu. Vai fazer falta sim. Mesmo sabendo que ela está com o Senhor, vai fazer falta. Então, o nosso olhar precisa ser um olhar conselheiro. Eu espero muito que Deus te traga clareza, que essa aula seja uma bênção para você. Eu sinto muito se você perdeu alguém, que o Senhor possa te consolar, te fortalecer e somente o Espírito Santo para poder te abençoar para a glória de Deus. Vamos avançar então para o segundo ponto da lição. No segundo ponto, nós vamos tratar sobre o seguinte argumento: lidando com a morte dentro da família. Neste segundo ponto, nós vamos voltar o nosso olhar sobre o luto dentro da casa, dentro da família. Vamos afunilar isso aqui, já que a gente está trazendo uma palavra pastoral a nível de aconselhamento cristão para você. E você, como professor da escola bíblica, precisa ter muita sabedoria com isso. Apresente os subtópicos, tá? E faça uma leitura bíblica ou peça para um aluno fazer isso. Em Jó capítulo 1, versículo 18 e 19, você vai usar esses versículos em sala de aula também. Vamos então para o primeiro subtópico deste segundo ponto, que trata sobre o seguinte argumento: Jó e sua esposa foram submetidos pela morte dos seus filhos. Nós precisamos entender que não foi somente Jó que sofreu o luto, mas a esposa dele também. É uma mãe de família aqui. E essa tragédia da morte de 10 filhos de uma vez só é insuportável. É um luto muito profundo que está sendo aqui apresentado. É claro que Jó, no seu luto, ele expressou o seu luto confiando no Senhor. Já a sua esposa expressou o seu luto ali, entendendo que era uma tragédia que está acontecendo na sua casa. Por isso que você não pode condenar essa mulher. Outro detalhe que nós precisamos também observar, dentro do texto bíblico aqui, que o próprio texto bíblico de Jó demonstra que diante da presença do Senhor, Satanás então surgiu e apareceu para poder apresentar então aquilo que ele queria demonstrar diante de Deus, e ele agora é questionado pelo próprio Deus, e Deus demonstra que há alguém íntegro, fiel, que serve a ele diante da sua presença, que é o Jó. Satanás então pede a Deus a permissão para que tocasse, testasse Jó. Jó então é testado pela permissão de Deus, e você percebe que somente a sua vida se torna então intacta. Dentro do texto bíblico, você percebe que Satanás dizia para Deus
que Jó só servia ao Senhor por causa dos filhos, da família próspera, da riqueza que tinha. Existem diversos lutos que enfrentamos. O luto pela perda de um parente, mas o luto também pela perda de algo que nós trabalhamos muito. Por exemplo, a perda de uma empresa, de um emprego, de um trabalho, de uma atividade que estamos fazendo. Por exemplo, você está concluindo o seu trabalho de finalização de curso e você perde tudo, não dá certo. Aí você tem que começar tudo de novo. Isso também é um luto. O término de um relacionamento é um luto também. O término de um casamento também é um luto, gente. É uma realidade no nosso tempo também. É claro que nós lutamos para não acontecer divórcio, mas é inevitável. Muitas pessoas enfrentam esse luto também. E nós precisamos voltar o nosso olhar como conselheiros cristãos para tratar essas pessoas também, porque essas pessoas também pertencem a Cristo mesmo diante do sofrimento que estão enfrentando. É também necessário nós entendermos que o próprio Satanás ele age contra Jó. E o Senhor, ele permitiu esse teste. Jó capítulo 1, versículo 12. Há situações que acontecem na nossa vida porque é o próprio Deus que está trabalhando conosco também. Essa permissão é uma permissão tremenda do Senhor. E você percebe dentro da palavra que o Senhor ele se torna glorificado pela própria atitude de Jó. Jó capítulo 1, versículo 21. O Senhor ele se torna glorificado quando Jó, no seu luto, reconhece a dependência de Deus. No seu luto, ele reconhece a necessidade de estar dependendo do Senhor. No nosso luto, nós precisamos então reconhecer a Deus. Nós precisamos então depender de Deus. Nós precisamos reconhecer que somos pequenos, falhos, fracos, pós-cinza, mas Deus nos escolheu para uma grande obra. Não se esqueça disso, tá? Que Deus em Cristo use você. Avançando, vamos então para o segundo subtópico. Eu quero afunilar explicando isso para você. E o segundo subtópico deste segundo ponto trata agora sobre as razões para a tristeza e o luto de Jó e da sua mulher. Não joga ela fora. Ela também está enfrentando o luto e um luto terrível aqui. Você percebe à luz da palavra que a tristeza toma conta da família de Jó. A tristeza toma conta da família de alguém que perde um ente querido. A tristeza ela chega, mesmo nós confiamos no Senhor, porque aquela pessoa, aquele ente querido faz falta. Ele era necessário para o nosso dia a dia. Era uma pessoa que tinha relacionamento, a risada faz falta, o jeito de ser faz falta. Até às vezes se a pessoa tinha aquela cara carrancuda, mas um coração alegre, isso faz falta. Então é necessário nós entendermos que esse processo de luto também é fundamental ser compreendido. E aqui eu quero destacar para você o que é o luto. Você precisa entender, como professor da escola bíblica, o que é o luto para explicar isso e esse processo para os teus alunos. O luto ele é um processo que se inicia com a perda de uma pessoa querida. É fundamental você observar isso. Ele é uma sensação que surge no coração de cada pessoa. Cada pessoa enfrenta o luto de forma diferente. Por exemplo, você pode perder um trabalho que você já estava acostumado, você pode perder um relacionamento, você pode perder uma pessoa querida, um ente querido que estava perto de você. A pessoa enlutada, ela está em um estado de recolhimento. A pessoa enlutada, ela está em uma trajetória emocional complexa aqui. Você não pode entender, por exemplo, e dizer assim, ó, cada pessoa ela deve agir da mesma maneira. Não funciona assim. Para cada pessoa é diferente o processo do luto. E essa experiência é uma experiência que pode ser uma experiência em que a pessoa enfrenta de forma rápida, a pessoa ela supera o luto de forma rápida, mas existem pessoas que passam um longo processo nesse luto, tá? E esse longo processo, ele é um processo que se dá em seu coração porque amava a pessoa ou amava o trabalho que realizava, por exemplo. O processo do luto, ele também precisa ser entendido que é a maneira como a pessoa então expressa suas emoções. Então, o processo do luto é a maneira como a pessoa está enfrentando aquele processo, expressando as suas emoções. Algumas pessoas
sentem um sentimento profundo de culpa pelo fato de não ter dado o último abraço, de não ter dito eu te amo pela última vez, de não ter feito uma visita. Sentem então uma grande frustração, uma irritabilidade, um desânimo, um medo, uma angústia. Então, cada pessoa enfrenta diferente. Embora essa experiência seja uma experiência dolorosa, observa que é uma experiência que é um processo. É um processo que pode trabalhar em você um crescimento, um fortalecimento também. Existem pessoas que passam por esse processo pela questão do trabalho, pela vida social, pelo relacionamento, por projetos pessoais que não deram certo. Então enfrentam esse luto e algumas pessoas que não conseguem sair do processo do luto podem entrar no processo da depressão. Outro detalhe que você percebe também, que essa experiência de expressar então as nossas emoções são demonstradas por algumas pessoas de forma natural ou por outras pessoas com a ajuda de um profissional, de um aconselhamento pastoral. É fundamental que você supere o luto. É fundamental que você passe pelo processo. É fundamental, então, que você busque a superação pela perda daquele ente querido e tenha essa superação diária, para que você, então, não se afunde no processo de luto e esse luto se torne, então, adoecedor sobre você. Então, quem aconselha precisa entender que o processo de luto é um processo difícil e delicado e precisa ser tratado com muito respeito. Eu não posso dizer para alguém que está passando pelo processo de luto e dizer, meu irmão, vem cá, vou fazer uma oração por você e depois dessa oração você já vai ser curado. Não é assim. O processo de luto é um processo que precisa da escuta, do cuidado, de estar presente e ajudar a pessoa a superar aquele processo emocional que é profundo também. Jesus cura, cura, claro que nós cremos, mas como pastores também nós somos conselheiros e conselheiros espirituais é algo que está na Bíblia. A própria Bíblia fala sobre aconselhar uns aos outros. A Bíblia fala sobre a escuta amorosa, de ser uma pessoa que escuta aquele que está passando pelo processo. Às vezes as pessoas são curadas sem oração, sem um grande milagre, mas somente sendo ouvidas, escutadas, sendo entendidas diante daquele processo. Para pensar sobre isso e que Deus use você. Vamos então para o terceiro subtópico que trata sobre a fidelidade do Senhor em meio à dor. Neste terceiro subtópico, nós vamos observar e voltar o nosso olhar para a fidelidade do Senhor no meio da situação difícil, no meio do luto, semelhante como aconteceu com o próprio Jó. Jó está enfrentando o sofrimento, a esposa dele também, mas Deus permaneceu fiel com aquela família, tá? A tragédia chegou, aconteceu, mas Deus continua permanecendo fiel, ele continua sendo Deus. Outro detalhe que você percebe também é que Jó passou pelo processo de luto se apegando ao Senhor. A esposa de Jó passou pelo processo de luto expressando as suas emoções. É natural isso acontecer. Cada pessoa demonstra o seu processo de luto a partir da sua personalidade emocional também, tá? Então nós podemos destacar 5 fases do processo do luto e eu quero descrever as 5 fases com você. Você pode anotar essas 5 fases e apresentar essas 5 fases também em sala de aula para que o teu aluno e a tua aluna também conheçam o processo do luto. O processo do luto passa então por 5 fases. A primeira fase do processo do luto se chama negação. A negação ela é dada nesse processo emocional a partir do momento em que a pessoa não acredita que algo está acontecendo, como a perda de um ente querido, de alguém que amava muito. É aquele sentido de que a ficha ainda não caiu. Eu não estou acreditando no que está acontecendo. Essa negação, ela tem o objetivo de eu proteger a pessoa da verdade, do que está acontecendo. A negação, ela vem como um bloqueio na vida da pessoa. Aquele que recebe a notícia e ele nega, ele pensa assim, ó, isso não está acontecendo, isso é um sonho. Isso não é algo real para mim. Então, ele nega aquela situação, nega a verdade que está diante dos seus olhos. Então, o processo do luto passa pela negação também. Tem pessoas que não acreditam que aquilo está acontecendo com ele, com ela, durante aquele período.
E é necessário você entender que o processo da negação também acontece na vida de qualquer um. Em segundo lugar, nós temos então a segunda fase, que é conhecida então como a raiva. A raiva é uma manifestação sentimental que a pessoa demonstra diante desse processo do luto. E a raiva é expressada pela pessoa enlutada com um turbilhão emocional que vem dentro de si para expressar aquela dor. Aí aqui eu entendo a mulher de Jó tendo raiva daquela situação, expressando o seu sentimento, demonstrando então aquilo que ela fala para Jó em Jó 2:9. E o termo no hebraico diz: pede a bênção do teu Deus e a permissão para morrer, e não amaldiçoa esse teu Deus e morre. Então você percebe ela demonstrando aqui o seu sentimento de forma enlutada. É claro que o processo do luto pode ser diferente para cada pessoa. Por exemplo, alguém já expressa logo a raiva, outro expressa a negação. Para cada pessoa é diferente. A terceira fase é a barganha ou negociação. A pessoa enlutada, ela negocia consigo mesmo para demonstrar então ser uma pessoa superior naquele tipo do luto. Ela não chora, ela não expressa o seu sentimento, ela tenta negociar consigo mesmo a sua dor para não demonstrar a sua dor naquele processo. Ela tenta mascarar a sua dor consigo em uma negociação para não demonstrar que ela está sofrendo naquele momento terrível também. Esse processo é terrível. Em quarto lugar, você encontra então a quarta fase, que é conhecida como a depressão. A quarta fase do luto pode ser expressada em uma depressão intensa na vida daquele e daquela que está enfrentando o sofrimento, tá? A pessoa pode enfrentar esse sofrimento por semanas. E isso pode se estender a meses. Mas é claro que aqui há necessidade de um acompanhamento profissional também. Existem pessoas que perdem o ente querido que passam por esse processo de forma terrível, de forma que não consegue sair do fundo do poço. A perda é irreparável. E há uma necessidade, então, de ter um acompanhamento pastoral, conselheiro, um acompanhamento profissional também, acompanhada por psicólogos, psiquiatras também, para sair daquele momento de luto e entrar, então, na quinta fase, que é conhecida como aceitação. Aceitação da dor, aceitação da perda, aceitação do luto, entender que teve a oportunidade de viver momentos bons que foram partilhados, por exemplo, filhos que perdem os pais, entender que tiveram o privilégio de viver com seus pais durante 20 anos, 30, 40 anos, entender que aquele momento foi um momento de aprendizado que agora tem a oportunidade de ter o legado e esse legado é levado adiante. O processo do luto, ele finaliza com a aceitação. A aceitação de entender a vontade de Deus, de entender que aquela pessoa querida deixou um legado e esse legado precisa ser honrado por você, de lembrar dos momentos bons que foram compartilhados, de alegria, de tristezas também, mas foram momentos que marcaram sua vida. E isso demonstra, então, uma grande riqueza e crescimento para nós. Que Deus use você. Se você está passando pelo processo do luto, eu vou orar por você. Você pode colocar o teu pedido de oração aqui no comentário. Nós vamos interceder por você, como a gente sempre faz. Se você já enfrentou o processo do luto, comenta aí para a gente ter isso como testemunho também e crescermos em Cristo Jesus e honrando o Senhor em todo o tempo. O luto vem para nos amadurecer pela fé. Vamos então para o terceiro ponto, que trata agora sobre o seguinte argumento, tá? Os cristãos e o luto. Eu quero destacar para você nesse terceiro ponto alguns subtópicos que vamos trabalhar. É importante você apresentar isso em sala de aula e fazer a leitura bíblica de Jó capítulo 1, versículo 20 e 21. Faça isso, tá? Não esquece disso não. É importante você fazer isso em sala de aula. E o primeiro subtópico, então, trata sobre o seguinte argumento: não culpe a Deus. O pastor Elianai Cabral traz essa perspectiva de demonstrar que o cristão também enfrenta o luto. O crente também enfrenta o luto. Só com um detalhe, o crente ele enfrenta o luto com esperança.
que aquele que morreu no Senhor está em Cristo agora. Isso nos consola e nos ajuda no processo de aceitação de forma mais prática. A nossa esperança de estar em Jesus e da pessoa que partiu estar em Jesus nos conforta, porque muito em breve, o arrebatamento da igreja, nós nos encontraremos com os nossos irmãos, queridos irmãs também. Detalhe, o pastor Helena Cabral também destaca que nós não podemos enfrentar o luto culpando a Deus. É por isso que eu acredito que a mulher de Jó, no texto bíblico, no original, Jó 2,9, não diz amaldiçoe teu Deus e morre. Mas na tradução, traz essa ideia de pedir a bênção de Deus. E aqui nós vamos entender, especialmente nesse subtópico, como você deve aprender a lidar com o luto. O pastor, ele orienta a gente a não culpar a Deus. Primeiro, você precisa entender que o luto ele é um processo que você está enfrentando. Não é um processo patológico, tá? Mas é um processo sentimental, pela perda inesperada de alguém, ou pela perda de um projeto, de um sonho, de um trabalho, de um relacionamento. Independente de algo que você perdeu e que partiu. Também é interessante você observar os 5 estágios do luto que eu acabei de explicar no subtópico passado com vocês e entender que esse processo agora é um processo que vai te ajudar a ter paz. Então é fundamental você buscar pela paz no processo do luto. Nós precisamos administrar as nossas emoções. Se essas emoções são muito intensas, é fundamental buscar a ajuda profissional. Um psicólogo, um psiquiatra, não significa que você enlouqueceu, não significa que você perdeu a fé, não. Você está precisando de ajuda. Então é fundamental você buscar ajuda. Às vezes, a ajuda não está na igreja, mas Deus usa pessoas como instrumentos na sua mão para serem bênçãos de Deus para te edificar e te ajudar a viver o processo do luto. É fundamental, se for o caso, você passar pelo processo da própria terapia também. Então é interessante você observar se você não consegue enfrentar o luto e não sair dessas fases, você precisa buscar ajuda para aliviar o sofrimento no teu coração. Você precisa observar que há necessidade de chegar a um estágio de aceitação para se regenerar. Então nós não podemos culpar a Deus, porque Deus é soberano em todo o tempo, até no processo do luto. Ele está do nosso lado, nos ajudando, envolvendo na sua presença, nos consolando. Não é à toa que o Espírito Santo também é conhecido como Consolador, e a palavra Consolador é conselheiro, que traz essa ideia daquele que nos conforta, daquele que nos ajuda. E quando nós estamos em um processo de luto, em uma liturgia fúnebre, nós também orientamos a buscar a presença de Deus e oramos para que o Espírito de Deus possa confortar toda a família. Em segundo lugar, como segundo subtópico, eu quero destacar com vocês nessa lição sobre o seguinte argumento: vivendo o luto. Neste segundo subtópico, nós vamos observar, como proposta do pastor Helena Cabral, que Jó ele enfrentou o processo do luto, ele viveu o processo do luto, e ele viveu esse processo do luto de forma saudável. Negar a existência do processo do luto não é saudável espiritualmente e emocionalmente para você, tá? Todo crente precisa passar por esse processo se você perdeu alguém. O luto ele é um processo de um conjunto de emoções, de um resultado de uma perda muito impactante sobre você. Na verdade, nós precisamos nos esforçar para poder entender o nosso luto. Cada pessoa enfrenta o luto de forma diferente. Cada pessoa enfrenta o luto. Por exemplo, tem pessoas que enfrentam o luto trabalhando mais ainda para tentar ocupar a cabeça e não passar pelo processo do luto. Tem pessoas que enfrentam o luto mergulhando no trabalho, mergulhando nas atividades para esquecer do processo do luto. Isso não é saudável. Tem pessoas que enfrentam o luto mergulhando na religiosidade e não enfrentam o luto. Isso não é saudável, tá? Não é saudável. É fundamental que a pessoa entenda de forma enlutada que esse processo é um processo de amadurecimento até chegar no ponto da aceitação. Tem pessoas, por exemplo, que culpam alguém pelo processo do luto. Não faça isso, não transfira a culpa para alguém. Também é fundamental você observar dentro da palavra que a aceitação, ela vem então para nos ajudar a guardar memórias boas. A aceitação ela vem para te ajudar a guardar memórias boas.
pensamentos bons, construções que foram realizadas no decorrer daquele relacionamento, no decorrer daquela construção familiar, detalhes de como a pessoa ia na padaria buscar o pão, isso também traz memórias boas, de como a pessoa ensinou você, por exemplo, a caminhar diante do Senhor, de como a pessoa tinha um peso saudável sobre você. Esse impacto deve ser levado para a tua própria geração. E aí você percebe que nós agora precisamos então homenagear os nossos entes queridos e homenageá-los para a glória de Deus, porque foram servos e servas do Senhor. O processo do luto é um processo que enfrentamos. E como essa lição é uma lição muito legal, eu gostei e gosto de explicar essa lição para você, porque eu estou fazendo uma especialização em aconselhamento pastoral no nosso mestrado. Estou trabalhando sobre aconselhamento pastoral na visão pentecostal e nós acreditamos que o Espírito Santo pode nos ajudar no processo do luto, como um conselheiro, como aquele que nos ajuda a partir da oração, ouvindo então a sua voz. Para finalizar a aula, terceiro e último subtópico, destaque então sobre o seguinte argumento: mantenha a esperança. Esse terceiro e último subtópico, como proposta do pastor Elenay Cabral, nós vamos observar de forma saudável que nós precisamos enfrentar as nossas emoções e se isso durar muito tempo, é necessário a busca de um profissional, como eu já citei para você. Você percebe que Jó enfrentou todo o processo do luto e no final da sua vida Deus então restaurou a sua sorte. Depois que Jó orou pelos seus amigos, orou aceitando aquele processo, passou pelo processo. Deus não explicou o problema do mal para Jó, Deus não explicou por que aconteceu, mas Jó entendeu que o Senhor é soberano. Jó capítulo 42, versículo 2, e especialmente Jó 42, 10, ele entendeu que a sua sorte foi mudada por causa da presença do Senhor. Deus, ele nos fortalece. Perder alguém é como perder parte do seu corpo, um membro. Você vai ter que aprender a se adaptar pela fé. Como uma pessoa amputada, buscando novos recursos, buscando superar aquilo. Mas você não vai perder a lembrança da perda daquela pessoa querida. Você não vai perder os momentos bons. Você não vai perder o carinho, a construção e a história que vocês construíram. Isso vai ser levado adiante. E será levado como um legado para você. Levar esse legado honrará a memória daquela pessoa que partiu e honrará o Senhor na tua vida. E isso deve ser passado de geração a geração. Que essa palavra possa ter te edificado em Cristo Jesus. Se você conhece alguém que precisa muito assistir a aula, envie esse vídeo para ele, para ela, para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, deixa teu comentário aí. Se você está enfrentando o processo do luto, comenta aí também. Deus te ajudará. Se você pode, segue a gente nas nossas redes sociais. No nosso Instagram, @JandersonNascimento ou @FaciliteBT, eu vou ter o prazer em te receber por lá. Lembra que de segunda a sexta eu estou postando aula aqui para você no YouTube, sempre ao meio-dia. E toda segunda-feira encontro marcado da classe dos adultos, tá? Toda segunda eu estou por aqui com vocês. Também estamos postando no Spotify, segunda a sexta-feira, no Spotify, a partir das 6 da manhã, onde você pode nos acompanhar, Pastor Janderson Nascimento. Que Deus edifique você para a glória de Deus e que Deus te abençoe também. Que Deus em Cristo te abençoe. Se você deseja também o nosso material, está disponível no link na descrição desse vídeo. Fica à vontade, acessa aí as nossas plataformas, se inscreva, se torne um dos nossos assinantes para receber o esboço da aula, receber também o próprio PDF da nossa ministração, ou PowerPoint para tu ministrar na tua aula através da assinatura do Facilite EBD, tá? Tá disponível em assinatura trimestral. Que Deus edifique vocês para a glória do Senhor Jesus. E se você está afastado de Jesus, está enfrentando o processo do luto, eu quero orar por você. Você pode comentar. Se você quer voltar para Jesus, coloca aí, eu quero Jesus, nós vamos orar por você. O nosso papel aqui é pastoral, é conselheiro, em te ajudar através dessas aulas para que você se aproxime da presença de Deus e não perca a esperança. Em Cristo, nós
somos então mais fortes. E o Senhor nos ajuda a entrar no processo de aceitação e nos ajuda também a ter a maior esperança, que é o retorno glorioso do Senhor no arrebatamento. Que Deus em Cristo edifique você. Nós vamos orar por você em Cristo Jesus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês o texto do pastor Helenay Cabral. Esse material pode te ajudar muito na tua ministração, da editora CPAD, o livro de apoio da lição. Vale a pena você ter esse material em mãos. Quero indicar também o meu livro, A Doutrina do Pecado, editora Santorini, um material muito legal, pode te edificar em Cristo Jesus, disponível aí no Amazon, no Mercado Livre também. Quero indicar para vocês textos de uma pegada pastoral no aconselhamento, Jamiel Lopes, Psicologia Pastoral, material da editora CPAD, você pode ter acesso no site da editora, vale a pena você fazer o pedido do seu. Quero indicar para você Teologia do Aconselhamento Cristão, do Jay Adams, material que tem uma pegada bíblica para você que é um conselheiro cristão, vale a pena você dar uma observada nesse texto da editora Peregrino. Quero indicar também Aconselhamento Cristão do Craig Collins, um material muito legal, que traz sobre essa perspectiva do luto também, que estamos descrevendo para vocês. Ele hoje tem uma capa nova, vale a pena você ter em mãos. Quero indicar para vocês o texto, o Aconselhamento Pastoral, modelo centrado na libertação e no crescimento, do Klimbel. Esse material é muito legal, da editora Sinodal, vale a pena você ter em mãos também para compreender a respeito dessa visão do aconselhamento cristão. E indicar para você Deus, Casamento e Família, já que a gente está trabalhando nesse trimestre sobre esse processo familiar, da editora Vida Nova. Eu te aguardo por aqui na nossa próxima aula. Próxima lição será a lição de número 11, que vai acontecer no Dia do Pastor, dia 11 de junho, onde nós vamos trabalhar no segundo domingo do mês. Que Deus edifique vocês para a glória e honra do Senhor Jesus. E eu te aguardo por aqui na próxima lição, onde nós vamos trabalhar sobre os prejuízos da mentira na família. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.